Estimados irmãos e irmãs, a partir deste instante, nós vamos oficializar a reunião deste início de noite. Que todos sejam muito bem-vindos a este ambiente que fora consagrado como templo de adoração, de louvor ao nosso Deus, ao seu Divino Espírito, ao Senhor Jesus e todos os demais anjos e santos que fazem parte do reino dos céus. Local pelo qual devemos vir para estarmos única e exclusivamente na presença dos céus. Que todos confiem muito que neste momento os olhos de Deus e de todos os seus santos se voltam para nós. E os ouvidos também destes santos estão e estarão atentos para atender às necessidades de cada irmão, cada irmã que participar desta reunião com muita fé. E além de fé, com muita reverência e com muito respeito. Este ambiente deixa de ser apenas um ambiente material. Mas aqui torna-se um ambiente sagrado. Então, todo respeito, toda reverência, ainda não é o bastante se analisarmos a magnitude do que é o templo da Igreja Apostólica. Que todos nessa hora sejam alcançados com a paz de Jesus Cristo. E também que as bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja chegando até você, até o Senhor, até a Senhora, os irmãos que estão aqui, bem como também os que nos acompanharão via internet. Para oficializarmos esta reunião, nós vamos orar. Eu convido, portanto, os irmãos que puderem para colocar-se em pé. Eu convoco a ajuda de todos. Nós estamos apenas começando a reunião. Temos um espaço de tempo que nos cerca até o seu findar. Então nós vamos precisar muito da Santa Avó para que a nossa reunião aconteça da melhor maneira e todos sejam alcançados com a graça dos céus. Então convoco que todos, nesse momento, se reverenciem e se possível, faça as suas orações, peçam em seu favor, mas também em favor do bom êxito de nossa reunião. Tá bem? Vamos orar. Ó Santíssimo Deus, o nosso eterno Pai, nós estamos neste instante reverenciados. De uma maneira pelo qual nós aprendemos com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, elevar as nossas mãos aos céus, curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, sinal de reverência e submissão ao Senhor, ó Pai. E cremos e confiamos que a partir deste gesto, entramos numa conexão perfeita com o Senhor. E tendo esta ciência, nós queremos nestas palavras iniciais desta oração, dizer ao Pai Celeste o quão gratos nós somos, porque diuturnamente nós temos sido alcançados pelo Teu amor, pela Tua bondade e também pela Tua justiça, ó Pai. Portanto, receba a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento. Gostaríamos muito, ó Deus, de poder encontrar no nosso vocabulário uma palavra, uma frase que pudesse expressar o sentimento que vai em nosso coração. Mas não há. E ao mesmo tempo, nós lembramos do Teu poder
de conhecer as profundezas do nosso coração. Portanto, Pai, cremos e confiamos que nesse instante, ao sondar os nossos corações, o Senhor então pode encontrar a expressão do que vai em nossa alma. Te louvamos, te glorificamos, exaltamos também, ó Jesus bendito, ó Virgem Maria Santíssima, ó Santa Avó Rosa e Santo Irmão Alto. E convidamos para que, se for possível e vontade de Deus, que os senhores, com mais outros santos e anjos, venham estar conosco. Participem desta sagrada reunião conosco, avó bendita, para que a Senhora possa ouvir os nossos clamores, também os nossos louvores, bem de pertinho, mas também que a Senhora possa nos auxiliar, para que definitivamente esses atos deixem de ser apenas materiais, mas tornem-se atos espirituais, e que alcance o trono do nosso Pai Todo-Poderoso e que também alcance o nosso espírito, alimentando-nos e fortalecendo para continuar vencendo os dias vindouros. Com o teu poder, com a tua graça, com o teu auxílio, que nós consigamos continuar superando os dias adversos. Ó Vó bendita, não somente eu, mas todos os meus irmãos que aqui estão, nós cremos no teu poder e cremos também na capacidade da Senhora de estar, enfim, em todos os lugares. E cremos e confiamos que a Senhora está nos visitando. E então a nossa reunião será muito feliz, muito produtiva, e os nossos objetivos traçados para esta noite serão alcançados pelo teu poder e a tua ajuda. Certos desta verdade, muito felizes, nós declaramos a nossa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Os irmãos podem se sentar, vamos cantar juntos o hino de nosso cenário de número 161. Nós seguimos a Avó Rosa. De número 182, Juventude Apostólica. Juventude Apostólica, a Jesus vamos consagrar. A cada dia nossas vidas, para um dia o céu entrar.
por fim, de número 190, promessa dos céus. A Santa Rosa prometeu que irá ajudar aquele que for fiel e a Deus vai se consagrar. Assim diz
igreja, Jesus a chamou. Preparando a forrosa, um dom precioso lhe deu o Senhor, para nos dirigir sua santa vontade, a ela expressou. À frente desta igreja, Jesus a colocou, e a querida forrosa templou de Jesus, aqui se tornou. À frente desta igreja, Jesus a colocou. Defendendo esta igreja a todo perigo, a forrosa enfrentou. Pelo bem, a justiça, com muita coragem, sempre lutou. Exemplo de fé. Jesus não negou, por amor a Jesus, sua própria vida ela sacrificou. Por exemplo de fé, a Jesus não negou. Chegou e Deus nosso Pai a forrosa levou, para dar-lhe o poder e a glória de ser nosso Consolador. E a querida forrosa, em nome do Senhor,
aqui um depoimento de fé, eu vou ler para conhecimento dos irmãos. Ele diz assim: a nossa irmã, a senhora Margarete Magalhães, regente adjunto do coral da congregação de Americana, relata sua jornada de fé e superação diante de uma grave enfermidade. Em dezembro de 2022, iniciou sangramentos frequentes e, após diversos exames, foi diagnosticada com miomas uterinos. O volume do útero aumentava progressivamente, chegando a quase 1.000 centímetros cúbicos, equivalente a 1 quilo, em dezembro de 2024. Muito acima do normal, que o normal é 90 gramas ou 90 centímetros cúbicos. Apesar dos medicamentos, o sangramento persistia e as dores se intensificaram. Sempre confiando no poder de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, buscando em oração um alívio às suas dores, com muita fé e esperança, não desanimou e procurou novos especialistas. Em janeiro de 2025, realizou histeroscopia com biópsia, que confirmou um carcinoma de células claras do endométrio, câncer tipo raro e agressivo. A médica encaminhou o caso para tratamento especializado no hospital da Unicamp. Em maio de 2025, nossa irmã Margarete foi submetida a uma cirurgia de 9 horas, considerada muito difícil, com necessidade de transfusão de sangue. Porém, antes de iniciar a cirurgia, buscou o amparo celestial de Deus e seus santos poderosos. Após complicações iniciais, surpreendeu os médicos com uma recuperação rápida, recebendo alta da UTI em apenas 3 dias e voltando para casa logo em seguida. Poucos dias depois, já estava novamente ativa na igreja, regendo e cantando. Prosseguiu com radioterapia, branquiterapia e quimioterapia intensas, enfrentando efeitos colaterais como dores musculares e queda de cabelo. Em agosto de 2025, os médicos já afirmaram que estava curada, mas em janeiro de 2026 concluiu todas as etapas do tratamento, superando toda a adversidade. A nossa irmã Margarete reconhece que, além da medicina, sua força veio da fé em Deus, em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Maria Santíssima e nos Santos Poderosos. Atribui sua cura e rápida recuperação à intervenção divina, afirmando que hoje vive sem dores, sem sangramento e em plena saúde. Seu testemunho é uma declaração de gratidão e certeza de que sua vida foi preservada por um milagre e graça celestial. Portanto, está aí para entendermos o real poder de Deus que está sobre esta igreja. E não está disponível para apenas um grupo de pessoas, mas todo aquele que crer e confiar na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, podem ou poderão receber milagres, graças muito grandes. Os irmãos confiam assim. Se porventura estiverem passando por algum momento difícil na sua vida, seja um problema na saúde física, quem sabe a saúde emocional abalada, talvez a sua saúde espiritual também não anda bem, eu aconselho que se apeguem muito à Santa Vó. Se apeguem à Santa Vó, ao Santo Irmão Aldo, peçam muito a eles. Mas eu concluo esta palavra dizendo, sempre peçam aquilo que desejam. É lícito, é seu direito pedir aquilo que querem, que precisam para a Santa Vó. Mas é usar de sabedoria sempre dizer assim, Santa Vó, mas que seja feita a tua vontade. A nossa capacidade de pensamento é muito pequena. Às vezes nós queremos uma coisa, achamos que é grandioso aquele desejo. Mas a Santa Vó tem algo ainda maior. E se a gente ficar ali preso naquilo, eu preciso disso, eu quero isso, às vezes a gente impede a Santa Vó de dar-nos coisas ainda maiores. Peçam à vó, ao irmão Aldo, mas sempre digam, mas que seja feito a tua vontade.
Muito bem, irmãos. Nós vamos agora meditar numa mensagem, e uma mensagem que tem uma conexão muito forte com este hino que nós acabamos de ouvir. O título da mensagem fala sobre o poder e o ministério que a Santa Avó Rosa tem para proteger o seu povo. E a letra do hino, ouvimos dizendo que as lutas vêm e as tribulações também. Mas, se confiar, eu irei me enganar. Então, esta é uma plena realidade, irmãos. Todo aquele que tem depositado confiança no poder da Santa Avó Rosa, no poder de proteção, de amparo, de direcionamento da Santa Avó Rosa, definitivamente não tem se enganado. Como pudemos há pouco ler aquele depoimento de fé, um grande milagre, que com toda certeza fora recebido baseado na confiança, baseado na fé, na fé e no poder da Santa Avó Rosa de amparar e de proteger os seus filhos, aqueles que confiam, aqueles que depositam fé, esperança, que não desanimam, que erguem a sua cabeça, que atendem os seus clamores, ou melhor, os seus pedidos, pedido que a Santa Avó Rosa nos fez e continua nos fazendo. Como, por exemplo, uma palavra muito forte. Santa Avó Rosa, quando esteve aqui, ela disse bastante frases. Algumas dessas frases de poucas palavras, mas de um significado de extrema importância. Uma das frases que a Santa Avó Rosa disse, ela disse assim, olha, carregue a tua cruz com classe. Esta é uma palavra que a Santa Avó Rosa deixou para nós. Olha, como que se ela estivesse falando para nós agora. E ela está falando conosco. Santa Avó está dizendo para nós assim, olha, meus filhos, carreguem a sua cruz com classe. O que ela quer dizer com isso? Levante a sua cabeça, assuma a sua responsabilidade frente à sua vida. Não se esmoreça, mas tenham fé, tenha confiança. Enfrente as suas lutas, as suas dificuldades, de forma sóbria, consciente. Aqueles que têm dado crédito a estas palavras da Santa Avó, não se engana. Como nós não nos enganamos. Irmãos, olhem para o Senhor, para a Senhora, olhemos para a nossa vida. Olha quantas coisas nós já vencemos. Quantas coisas nós já superamos na vida. Alguns com mais idade, outros ainda um tanto mais novos, mas já vencemos coisas. E olha, irmãos, as coisas que nós já vencemos e que nós presenciamos são muito pequenas diante daquelas outras lutas maiores que a Santa Avó Rosa não permite que chegue até nós. Os irmãos sabiam disso? Às vezes nós enfrentamos, por exemplo, um problema de saúde. Então nós julgamos um problema sério, às vezes difícil. Foi o pior momento da minha vida. Fui diagnosticado com câncer, às vezes eu tive um infarto, um AVC, eu fui diagnosticado com N situações. Enfrentei um acidente, eu recebi um diagnóstico de, tantas coisas. Então nós pensamos assim, não, aquele foi o pior momento da minha vida. Foi a luta mais difícil que eu enfrentei. Que a Santa Avó permitiu que nós tomássemos conhecimento. Nós não fazemos ideia, irmãos, das lutas, das maiores lutas. Essas são lutas materiais. Mas a maior luta que nós temos enfrentado é a luta espiritual. Nós não fazemos ideia das coisas horríveis que o inimigo tem colocado no nosso caminho.
Nós não fazemos ideia de tantas ciladas que o inimigo já construiu para nos derrotar. Coisas assustadoras, feias. E a Santa Avó, podem ter certeza, ela não permite que nem chegue até nós. Este é o poder da Santa Avó. Então, quando é um apostólico fiel, quando nós somos um apostólico sincero, justo, honesto, olha o que a Santa Avó faz. Ela cria como que se uma blindagem diante da gente. Então, mal nenhum pode chegar até nós. Mal nenhum pode chegar na nossa casa. Ela mesma disse, se a sua casa for santificada, será por mim visitada. Então, irmãos, nós não podemos quantificar, enfim, quantos que são os anjos, como que funciona, mas assim, para figurarmos, é como que se fizesse um exército. Então, vão rodear a nossa casa. Tem um exército de guardiões nos protegendo. Então, o inimigo, não é que aí o inimigo ele sossega. Não, ele não sossega. Então, ele fica ali a todo tempo, tentando empurrar, encontrar uma brecha para poder entrar e pegar a gente. Mas a Santa Avó não permite. Se nós pudéssemos, irmãos, e para os meninos também, para os jovens, as moças, os moços, principalmente para vocês também. Eles não querem ver o seu sucesso e não querem ver o sucesso da igreja para o futuro. Então ele cria coisas, o inimigo cria coisas terríveis, lutas muito grandes, às vezes até contra a nossa própria vida, contra a nossa própria integridade física. Ele sabe que se um menino, um jovem, uma jovem da nossa igreja, que está crescendo nesta igreja, tem dons, ele sabe se aquela pessoa se desenvolver e crescer, vai dar muitos frutos para a igreja. Então, se aquele jovem, aquela moça, aquele moço continuar na igreja do jeito que ele está indo, ele vai trazer muitos outros jovens para a igreja. Então, vamos derrotar. Precisamos fazer alguma coisa para poder derrubar aquele moço, aquela moça. Então, daí, a Santa Avó Rosa, quando é fiel, ela cria uma blindagem para não permitir que o poder do mal chegue até nós. Ele luta muito para derrubar você, menino, menina, para todos nós. Principalmente quando há uma pessoa que há um talento, Porque ele sabe que se ele derrotar não somente na questão de eliminar a vida, mas, por exemplo, de tirar da igreja, tirar a pessoa da igreja. Ele sabe que se ele tirar uma pessoa que tem boa influência, ele vai tirar outros mais. Eu sempre lembro, quando falo sobre isso, uma pessoa um dia falava sobre o desmatamento. Eu não conheço essa profissão, acredito que hoje também deva ter mudado por conta de maquinários, mas ele disse, acredito que isso no passado, ele dizia assim, olha, é assim, quando vamos fazer um desmatamento, então procura-se a árvore maior. E com a queda da maior, as menores elas já vão juntas. Então o inimigo trabalha justamente para isso. Porque se ele derrubar uma pessoa que tem uma boa influência, se ele conseguir derrubar uma pessoa, ele vai conseguir derrubar outras também. Às vezes é uma pessoa que até tinha uma fé teoricamente firmada, e tem outros tantos que estão com uma fé balançada. Mas espera aí, fulano de tal, eu não acredito que aquela pessoa saiu da igreja. Eu não acredito que aquela pessoa... Irmãos, eu falo assim porque é natural, acontece isso com a gente. Eu lembro, quando ainda era mais jovem, quando houve um balanço na igreja. E tinha algumas pessoas, inclusive uma pessoa que a gente tinha bastante contato. E, de certa forma, a gente ficou assustado, mas aquela pessoa que era tão serviçal, então, se a gente não está firme com a Santa Avó, a gente balanceia também, e é perigoso a gente se perder. Então, o inimigo, ele faz isso. Ele tem lutado para derrubar, para destruir uma pessoa. E é uma luta muito grande, ele abre os seus portões e solta todos os seus anjos malignos para tentar contra a gente.
Por isso que eu lhes disse, inclusive ontem, a gente não pode brincar com o poder do mal. Mas em contrapartida, aquele que é fiel, a Santa Rosa, cria uma blindagem. E aí o poder do mal não chega, não pode chegar. Isso não quer dizer que nós não vamos ter lutas, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar problemas em todos os aspectos. A gente vai ter problema de saúde, pode acontecer. Pode acontecer que em algum momento nós temos algum abalo emocional. Só que isso não vai persistir. Isto é coisas poucas. São coisas superáveis, porque a Santa Rosa vai nos ajudar a vencer, a superar. E esta superação vai nos colocar mais fortes, vai nos santificar mais, vai nos preparar mais e, consequentemente, estará nos ajudando a ir, enfim, construindo a nossa morada e a estada definitiva no reino dos céus. Então, irmãos, quem crer na Santa Rosa, quem crê no poder da Santa Avó, de maneira alguma não se lute. Quem acreditar que ela tem um poder magnífico de proteger, de amparar, de guiar, de dirigir, de livrar, aqueles que tiverem esta capacidade serão muito bem-sucedidos em todos os aspectos da sua vida e, sobremaneira, no que se refere à vida espiritual. Mas eu vou fazer a leitura da mensagem e peço que os irmãos acompanhem para o bom entendimento. O poder e o ministério que a Santa Rosa tem para proteger o seu povo. É uma mensagem do nosso santo irmão Aldo, publicada no mês de fevereiro do ano de 2012. E naquela ocasião ele diz assim: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, prometeu à sua igreja o envio do Espírito Consolador, conforme está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Na Igreja Apostólica, cremos que a Santa Rosa foi preparada por Jesus Cristo para exercer este ministério de Consolador, conduzindo o povo à santificação e à vitória contra o pecado. Assim como o Senhor concedeu autoridade aos apóstolos, também confiou à Santa Rosa o governo espiritual da Igreja Apostólica, para guiar os fiéis na justiça e na verdade. A Santa Rosa possui o poder vivificador para santificar, dar vida ao Espírito e aperfeiçoar toda pessoa de boa vontade que deseja permanecer na Igreja Apostólica, que busca transformar sua vida para melhor, abandonar maus pensamentos, livrar-se dos vícios e dos costumes contrários à vontade de Deus e libertar-se dos sentimentos nocivos, como raiva, ódio, ciúme, inveja, impaciência, intriga, orgulho, vaidade e soberba. Ela tem o poder de conceder àqueles que desejam permanecer no reino de Deus as mais belas virtudes que nele existem, transformando o coração contrito em verdadeiro filho de Deus, perfeito em tudo, útil à sociedade, à família e à igreja. Cumpre-se em seu ministério a promessa de Jesus sobre a missão do Consolador, quando ele declarou: quando ele vier, o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desde que essa santa recebeu o seu precioso galardão, é notável a quantidade de pessoas que têm se convertido e, por meio dos ensinos da Igreja Apostólica, têm sido convencidas a abandonar o mundo pecador, aprendendo a viver com justiça, honradez e honestidade em toda a sua conduta. Por sua vez, esta santa de Deus concedeu a mim, irmão Aldo, a honra de participar do seu santo ministério de Consolador, com o ministério de seu sucessor e representante do seu grande poder, com a missão de manter a igreja unida na fé e na obediência a Cristo Jesus.
Por meio do ministério de profeta apostólico, por meio do meu ministério de profeta apostólico, a Santa Avó Rosa vem governando e dirigindo a Igreja Apostólica, concedendo-nos grandes vitórias ao manter o povo unido a mim, irmão Aldo, a ela o Consolador e a todo o poder do Pai Celestial. Também tem amparado a vida particular dos apostólicos que creem e confiam, sem duvidar, no ministério e poder da Santa Avó Rosa e em mim, irmão Aldo. Sob esta divina proteção, o inimigo de nossas almas não consegue derrotar os fiéis e consagrados, pois a Santa Avó Rosa lhes concede vitórias, realizando milagres para proteger e consolar aqueles que enfrentam lutas e provações diante das adversidades da vida. É o que a Santa Avó tem feito, irmãos. Eles disse, além de ela encorajar-nos a carregar a nossa cruz com classe, ela tem nos ajudado a carregar a cruz com classe. Santa Avó tem feito isso. Ela tem nos ajudado a carregar a cruz com classe. Ou seja, a manter o equilíbrio na nossa vida. Irmãos, quando vem uma luta, um problema, é muito fácil nós nos desequilibrarmos. Recebi uma notícia muito forte. Então aquilo tende a abalar o nosso psicológico. E isso, irmãos, definitivamente não é bom. E se houver o desequilíbrio, há uma probabilidade muito grande de haver o desespero. É uma das coisas que o inimigo tem tentado muito. Fazer com que nós nos desequilibramos e, consequentemente, diante da luta, nós nos desesperarmos. O desespero, irmãos, ele afasta a pessoa de Deus. E faz com que as pessoas tomem decisões que por muitas vezes são irreversíveis. Irmãos, olhem aí o que nós estamos vendo nesses dias nos noticiários. Quantas coisas ruins acontecendo. Às vezes, as lutas surgem, irmãos, em todos os campos. Às vezes é um problema físico, uma saúde física. Às vezes tem um abalo psicológico. Às vezes alguma perca financeira, alguma perca de um ente querido. Ou também, irmãos, problemas no relacionamento. Infelizmente, é uma das coisas que mais temos visto nesses dias. Então, tem algum deslize ou algum problema no relacionamento. Então, quando a pessoa não tem Deus na sua vida, há a probabilidade de se desesperarem. E o desespero leva a pessoa a tomar decisões muito difíceis. Justamente porque diante das lutas não tem alguém que lhe ampare. E, consequentemente, diante das lutas, às vezes nem é tão grande. Mas, por conta daquele momento, maximizam o problema. E tomam decisões que, por vezes, não podem voltar mais atrás. E é o que a Santa Avó tem feito conosco, ao contrário, irmãos. Ela disse, carregue a tua cruz com classe. Ou seja, encorajando-nos, olha, pegue, tome a sua responsabilidade. Mas ela também não nos deixa sozinhos. Além de nos encorajar, ela nos ajuda, irmãos, a carregar esta cruz, ou seja, a enfrentar os problemas, as adversidades. Por isso, irmãos, que não há desespero na vida do apostólico. Por isso que na vida do verdadeiro apostólico não há ações que podem trazer prejuízos. O dia que o irmão, que a irmã estavam enfrentando ou estão enfrentando um problema e que conseguem enfrentar com serenidade, isso não é fruto do acaso, irmãos. Isto é fruto do poder da Santa Avó Rosa, que está disponível para ajudar tantos quantos creem e confiarem, a entenderem que não vão se enganar em depositar a fé na Santa Avó. E, irmãos, além dela nos ajudar a carregar, a enfrentar a luta, a carregar a nossa cruz, ela tem nos ajudado a vencer o peso da cruz, a vencer os problemas. Olha que interessante. Ela encoraja-nos dizendo, carrega a sua cruz com classe. Depois ela vem nos ajudar a carregar esta cruz e, por fim,
ela vem nos ajudar a superar o peso da cruz, a superar os problemas, as adversidades. É o que eu li para os irmãos, um depoimento de fé. Irmãos, quantas lutas vocês já enfrentaram? Quantas lutas já superaram, irmãos? Também lhes digo que isso não é fruto do acaso, mas é o fruto do poder da Santa Voz Rosa que está sobre nossa vida. Irmãos, milagres extraordinários que os olhos humanos não podem entender. Quantas pessoas, irmãos, desenganadas pela medicina, quantas pessoas que não tinham vida, foram dito com as próprias palavras do médico: olha aí, não tem o que fazer. Quem lhes fala é prova disso, irmãos. E outros tantos mais, irmãos, que receberam milagres grandiosos, pais que não tinham possibilidade de ter filhos, olha, não tem o que fazer. Tem aí seus filhos crescendo, se desenvolvendo. Quantos outros, diante de problemas, de um acidente, de uma coisa tão grande, difícil, de repente, passam ali, quem viu, não, esse acidente não tem como ter sobrevivente. Está aí, ó, irmãos, para contar o milagre, a graça que receberam. Mas isto não é o bastante, irmãos. Além de a Santa Voz Rosa ajudar-nos a superar, a vencer as lutas terrenas, ela tem nos ajudado a vencer a maior batalha, que é superar as ilusões, superar as tentações, que é o que o inimigo tem tramado diariamente sobre nós. Tentar-nos para que a pessoa, o homem, uma mulher, passa a ter olhos para outra mulher, para outro homem. Isso não é fruto do modernismo, isso é ilusão, é tentação. Tentando-nos a nos prender com as redes sociais, a ter amizades coloridas, a estar acompanhando influencers, páginas que postam coisas que são indecentes, imorais. Tentando-nos, irmãos, a convencer-nos que participar de uma única reunião já é o bastante, que não tem necessidade de estarmos todos os dias na reunião. Isso não é coisa do modernismo, isso é ilusão, é tentação do inimigo. Para quê? Para fazer-nos derrotados frente às lutas. Lembra que eu falei das batalhas espirituais que o inimigo trama? Essas batalhas nós não vemos. A todo instante ele está batendo lá na porta da nossa casa para que, vamos comprar uma televisão, vamos comprar só um videogame para os filhos se divertirem. Não, vamos comprar só um shorts. Não tem problema uma roupa curta, é só uma maquiagem, é só uma mudança da cor do meu cabelo. Irmãos, isto aí são armadilhas, tentações, ilusões do inimigo, dizendo para nós assim que não tem nada a ver. Quantas vezes já ouvimos isso? É só isso, não tem nada a ver. Isto é um processo ilusório, irmãos. Sabe para quê? Para nos fazer derrotados. Só que aí vem o poder da Santa Voz Rosa daqueles que confiam e que consequentemente não se enganam. E ela tem nos ajudado, eu lhes disse, ela nos encoraja, olha, carrega a sua cruz com classe. Depois ela vem nos ajudar a carregar esta cruz, ou a enfrentar estes problemas. E por fim ela vem nos ajudar a vencer o peso da cruz, a vencer os problemas. Os problemas diários, no que se refere à vida material, relacionamento, mas principalmente para vencermos as ilusões e as tentações. Uma vez vencido, garantido-nos é o reino dos céus. Quantos, irmãos, é uma quantidade, para nós humanos é incontável a quantidade de pessoas que já estão nos céus. Graças ao poder de proteger que está sobre a mão da Santa Avó. Muitos, os irmãos sabem que muitos que já fizeram parte desta filial já estão nos céus. E nós temos essa certeza sobremaneira quando o nosso irmão Aldo estava aqui. Quando alguém falecia, nós ligávamos lá e ela pode fazer o ofício. Ali era uma garantia de que aquele espírito de fato estava salvo.
E esta salvação não é fruto do acaso, mas é poder da Santa Avó Rosa. É o ministério da Santa Avó Rosa sendo manifestado na vida daqueles que creem. Portanto, irmãos, confiem na Santa Avó. Confiem na Santa Avó. Eu lhes concluo aqui a minha parte, antes de concluir a leitura, dizendo para os irmãos: assumam a sua responsabilidade sobre a sua vida. Assuma a sua cruz diária e a carregue com classe. Confiem na Santa Avó. Depositem crédito nessa Santa Poderosa dos céus. Que todas as suas lutas podem ter certeza que ela ajudará a serem superadas e, sobremaneira, irá lhe ajudar a garantir o seu galardão no reino dos céus. As dificuldades surgem, pois fazem parte do cotidiano humano. Contudo, a Santa Avó Rosa, junto a mim, irmão Aldo, e com o poder que recebeu do Pai Eterno e de Jesus, é a garantia da vitória dos fiéis, protegendo-os sob seu manto santo de paz e consolo. Para que sejam vitoriosos a cada dia e mereçam essa proteção, é necessário que todos os apostólicos mantenham sua fé firme e depositem plena confiança nesta Santa de Deus, em Cristo Jesus e na obra que Ele estabeleceu, que é a Igreja Apostólica. A vitória espiritual depende da perseverança, como ensina a palavra. Sede fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glorifiquem a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo pela promessa e cumprimento da vinda do Consolador, a Santa Avó Rosa, que guia a Igreja Apostólica em santidade e verdade. Sejam também agradecidos a estes santos por terem escolhido e preparado a mim e irmão Aldo para que o governo da Igreja permanecesse teocrático, ou seja, dirigido por Deus, e para que, sendo usado por esta Santa Poderosa como seu sucessor e representante, eu possa ajudar os irmãos e irmãs, amparando-os, curando-os e libertando-os de todos os males. Sejam agradecidos por esta obra gloriosa, a fé apostólica, que transforma vidas e fortalece o povo de Deus, preparando-nos para o reino dos céus, para a honra e glória de Deus Pai e Senhor, para todos sempre. Amém. Irmãos, são estas as palavras. Falar da Santa Avó e do seu poder, nós temos muitas coisas. Até porque o simples fato da nossa vida, da nossa existência, já é um tema para falarmos do poder da Santa Avó. Mas ficamos com essas palavras e eu desejo profundamente que todos estejam alicerçados na fé, nesta Santa Poderosa dos céus. E se assim for, com toda certeza, os dias serão trabalhosos, como é profecia, mas este trabalho será superado, será vencido pelo poder da Santa Avó. Amém. Como derradeiras palavras, os meus agradecimentos pela presença e reverência de todos, pelo auxílio do corpo ministerial, diáconos, diaconisas, pastores, também os regentes, seus respectivos músicos e coristas, pessoal do áudio e vídeo, enfim, todos os meus agradecimentos e faço votos de que o seu serviço devocional e a sua reverência possam reverter-se em bênçãos para a sua vida e para a sua família. E há tempo que os irmãos tenham um feliz 2026. Que os projetos para este ano possam ser alcançados com a graça e bênção da Santa Avó e que possamos nos rever em breve. Que assim seja, amém. Os que puderem, coloquem-se em pé. Estamos orando para finalizar a nossa reunião. Vamos orar. Ó Deus Altíssimo, nós estamos concluindo mais um final de semana de atividades aqui na nossa filial de Chapecó. E nós temos muito que te agradecer pelo preparo que tens dado a todos os santos, os anjos, por ter escolhido uma escolha muito assertiva
ou seja, ter escolhido a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, justamente neste período, neste tempo, porque nós estamos muito felizes, porque nós participamos deste tempo. Nós vivemos a Era do Consolador. Nós somos personagens principais também da escrita do último capítulo da intervenção do teu poder divino sobre esta terra. Para nós é uma alegria, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Porque diante dos outros povos, veio profetas, depois veio o próprio Jesus, veio os apóstolos. Então, concluíam a sua missão e passavam para outros. Agora, a missão se concluiu no ministério do Irmão Aldo. Consequentemente, no povo do profeta Irmão Aldo, no povo da Santa Avó Rosa. Então, é a nossa responsabilidade de dar o último chamado a esta humanidade. Apresentar a última oportunidade, o último capítulo, o último momento, a última oportunidade de salvação. Ó Deus bendito, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, capacite nós, os seus filhos, dê-nos ainda mais entendimento e sabedoria, justamente num momento tão ilusório que nós estamos vivendo, principalmente no que se refere ao que é certo e o que é errado. Houve-se uma inversão de valores muito grande, ó Deus, e o que era certo passou a ser errado, e o que era errado, hoje aos olhos de muito, são coisas certas, saudáveis. Mas nós sabemos que não é bem assim. E pedimos que, então, por meio dos teus santos, dê-nos esta sabedoria e esta capacidade de seguir o caminho certo, fazer as coisas corretas, para que a proteção e amparo divinos estejam sobre nós. E, consequentemente, não só com o ecoar da nossa voz, da nossa palavra, mas que os simples ou dos mais simples gestos do nosso dia a dia seja a maneira pela qual estaremos divulgando esta última oportunidade de redenção e de salvação. Atenda, Avó bendita, os pedidos que humildemente e sinceramente fazem os meus irmãos, abrindo seus corações e lhe apresentando os seus anseios, as suas necessidades, as suas dificuldades, que a Senhora esteja a ouvir e também a atender. Vó bendita também, se porventura nesta cidade ou daqueles que frequentam aqui, não estão podendo vir participar por estarem acamados, hospitalizados, impossibilitados por coisas justificáveis diante dos olhos divinos. Que a Senhora vá ao encontro deles, leve da graça, da paz, da bênção, do livramento, das respostas, tudo quanto precisam para viverem bem enquanto estiverem aqui, para terem o privilégio de contar com a proteção divina e, consequentemente, a Senhora estar ajudando-os a carregarem a cruz e, no momento oportuno, definitivamente vencer o peso da cruz, vencer os problemas e as adversidades. Ó Vó bendita, sob este púlpito, aqui estão alguns nomes de pessoas que vieram aqui apresentar, representando a si próprio, seus entes queridos, amigos, conhecidos. Tome conhecimento, Vó bendita, quem são estas pessoas, bem como também quais são as suas necessidades. De acordo com o mérito e a vontade de Deus, o tempo dos céus, que a Senhora possa os alcançar. Vó bendita, permita-me pedir-te que neste momento, a Senhora com as tuas mãos tão sagradas, estenda sobre nós, Vó. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, porque nós bem reconhecemos que são por meio desta bênção, desta graça, da virtude, do consolo, do amparo, da proteção da Senhora, que nós conseguiremos vencer os dias futuros. Portanto, que a Senhora atenda-nos. E cada irmão, cada irmã aqui presente, também os internautas, de acordo com a sua confiança no poder da Santa Avó, recebam nesta hora a bênção, que ela atendeu o pedido e já está derramando sobre nós. Guarde esta bênção, esta graça, com muito carinho, com muita força, para que não venham perder. Porque é esta graça que lhe fará vencedor agora e para todos os dias futuros. Por esta oportunidade que já estamos encerrando, a nossa gratidão que expressamos a todo o reino dos céus e o que fazemos agora e sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor e até um outro dia.
Amém.